Bom dia. Que Deus e o céu te guardem neste início de dia. Receba esta palavra como uma direção divina para a sua vida, porque quem começa o dia em oração, termina o dia em gratidão. Escute com muita atenção o que eu vou te dizer agora. Há coisas que estão acontecendo ao seu redor que talvez os seus olhos ainda não conseguiram perceber. Existem situações, intenções, pessoas e movimentos que estão acontecendo em silêncio, nas sombras, nos bastidores da sua vida. Mas eu preciso te entregar esta palavra com toda a convicção espiritual. As máscaras dos falsos não permanecerão por muito tempo. Deus vai arrancá-las. Aquilo que foi escondido será revelado. Aquilo que tentaram encobrir virá à luz. Aquilo que foi preparado em secreto contra você não permanecerá oculto. Nesta madrugada, Deus falou profundamente ao meu coração. Enquanto muitos dormiam, o Espírito Santo trouxe uma direção clara, forte e urgente. E é por isso que hoje estamos iniciando um propósito de oração. Uma campanha espiritual poderosa. Uma campanha para que o Senhor revele tudo aquilo que está oculto e escondido. Porque há pessoas que sorriem diante de você, mas carregam intenções que não são verdadeiras. Há pessoas que aparentam amizade, mas no coração alimentam inveja, manipulação e engano. Há pessoas que se aproximam com palavras doces, mas por trás das palavras existe veneno. E eu digo isso sem medo de errar. Deus vai revelar. Pelos próximos dias, algo espiritual começará a acontecer. Os olhos serão abertos. As peças começarão a se encaixar. Situações antes confusas passarão a fazer sentido. Conversas antigas voltarão à sua mente. Sinais que você ignorou começarão a ser compreendidos. Porque o Deus que nós servimos é especialista em revelar o oculto. E a palavra confirma isso. No livro de Daniel, capítulo 2, versículo 22, está escrito: Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Preste atenção nessa verdade. O que os seus olhos naturais não conseguem ver, a oração revela. O que a mente humana não alcança, Deus mostra. O que foi escondido nas trevas não consegue permanecer diante da luz do Senhor. Talvez, neste momento, você esteja sentindo que algo não está certo. Talvez exista uma inquietação dentro do seu espírito, uma sensação difícil de explicar. Como se algo estivesse fora do lugar, como se algo estivesse acontecendo e você ainda não soubesse exatamente o que é. Saiba de uma coisa: muitas vezes, Deus começa a falar primeiro no espírito antes de mostrar no natural. Primeiro vem a inquietação, depois vem a revelação. Primeiro vem o alerta, depois vem a confirmação. E hoje, esta palavra chega como um aviso do céu. Deus não permitirá que você permaneça no engano. Repita dentro do seu coração: Senhor, não me deixe viver no engano. Diga isso com fé. Senhor, não me deixe ser enganado. Porque há livramentos que chegam não pela força, mas pela revelação. Há batalhas que são vencidas antes mesmo de começarem, quando Deus mostra a verdade. Talvez você esteja prestes a tomar uma decisão importante. Talvez esteja prestes a assinar algo. Talvez esteja prestes a confiar em alguém. Talvez esteja prestes a abrir a porta da sua vida para uma pessoa. E é exatamente por isso que esta oração é tão necessária. Porque Deus pode revelar antes do erro acontecer, antes do laço tocar você, antes da armadilha se fechar, antes do golpe chegar, antes da decepção acontecer. Ele mostra, Ele fala, Ele alerta. E quando Deus alerta, é porque Ele está cuidando. Escute isso com profundidade. Nem toda revelação vem de forma imediata. Há pessoas que Deus revela hoje, mas há outras que Deus precisa preparar primeiro, porque algumas verdades exigem estrutura emocional. Existem revelações que, se viessem antes da hora, destruiriam a pessoa por dentro. Por isso Deus, em sua infinita sabedoria, primeiro fortalece o coração. Primeiro fortalece a mente. Primeiro fortalece a alma. E só depois revela. Isso também é cuidado. Isso também é amor. Isso também é proteção. Porque Deus conhece o limite do coração humano. Ele sabe o que você suporta. Ele sabe o momento certo.
E quando a revelação vier, você estará preparado. Eu quero te dizer algo muito sério. Muitas vezes o céu fala através de sonhos. Sim, há sonhos que são apenas reflexos do que vivemos durante o dia. Mas existem sonhos que são avisos espirituais, direções do alto, sinais de Deus, chamados de atenção. E quando Deus decide falar, nada impede a voz dele de alcançar você. Pode ser por um sonho, pode ser por uma palavra, pode ser por uma conversa inesperada, pode ser por uma mensagem, pode ser por uma inquietação no espírito, mas ele vai falar. Eu me lembro de uma história muito forte. Uma pessoa teve um sonho. Ela via a própria casa, via a janela aberta, e por aquela janela entrava uma ave de aparência sombria. A ave caminhava pela sala e começava a bicar o chão. Aquilo parecia sem sentido, mas no espírito havia um significado. Aquela cena representava que algo ruim já havia entrado dentro do ambiente familiar. Algo escondido, algo silencioso, algo destrutivo. E pouco tempo depois a verdade foi revelada. Uma traição profundamente dolorosa veio à luz. Aquilo que estava escondido dentro da própria casa foi exposto. Perceba, Deus mostra antes, Deus avisa antes, Deus revela antes. Por isso eu creio que esta semana será uma semana de revelações. Muitas máscaras cairão, muitas verdades virão à tona. Muitas pessoas finalmente entenderão por que certas coisas aconteceram. E mesmo que doa, a verdade ainda é melhor do que a mentira, porque a mentira aprisiona, mas a verdade liberta. Talvez você descubra algo que cause tristeza, talvez venha uma decepção, talvez você perceba que confiou em quem não deveria. Mas ouça com atenção, nada do que Deus revela vem para destruir você, vem para libertar, vem para proteger, vem para curar, vem para impedir um mal maior. Às vezes, a dor da revelação é o início da cura, é o começo do livramento, é o ponto de virada, é quando Deus remove da sua vida aquilo que estava contaminando a sua paz. Por isso, permaneça em espírito de oração. Durante esta semana, esteja sensível. Ouça, observe. Preste atenção nas pessoas, nas palavras, nos convites, nas aproximações, nos silêncios, nas atitudes, porque Deus pode usar qualquer detalhe para abrir os seus olhos. Se alguém disser, eu preciso conversar com você, ouça. Se alguém insistir em te encontrar, ouça. Se algo dentro de você gerar alerta, não ignore. Pode ser Deus falando, pode ser Deus protegendo, pode ser Deus mostrando, porque o Senhor está trabalhando por você. E eu profetizo sobre a sua vida. Nenhuma armadilha prosperará, nenhum engano prevalecerá, nenhuma mentira permanecerá escondida. A luz de Deus invadirá toda a escuridão. A verdade virá à tona. O oculto será revelado, o escondido será exposto, e aquilo que tentaram fazer contra você em segredo será descoberto antes que produza destruição. Continue firme, continue em oração. Continue sensível à voz do Espírito, porque algo muito forte está começando hoje. E isso é apenas o início, e eu quero que você guarde esta palavra no mais profundo do seu coração. Nem tudo aquilo que se afasta da sua vida é perda. Às vezes, é resposta de oração. Às vezes, é Deus limpando o caminho. Às vezes, é o Senhor removendo pessoas, situações e intenções que estavam bloqueando aquilo que Ele preparou para você. Por isso, não tenha medo da verdade. Não tenha medo do que Deus vai mostrar. Porque aquilo que o Senhor revela nunca vem para te destruir. Vem para te libertar. Vem para te proteger. Vem para te conduzir a um novo tempo. Talvez nos próximos dias você perceba mudanças. Talvez alguém se afaste. Talvez conversas aconteçam. Talvez segredos venham à tona. Talvez aquilo que estava confuso finalmente faça sentido. E quando isso acontecer, não se desespere. Lembre-se desta palavra. Foi Deus quem preparou o seu coração antes. Foi Deus quem trouxe essa mensagem até você. Foi Deus quem começou essa obra. E tudo o que Deus começa, Ele termina com perfeição. Eu profetizo que esta será uma semana de livramento. Uma semana
de revelação. Uma semana em que Deus arrancará máscaras, quebrará enganos e abrirá os seus olhos espirituais. Aquilo que estava escondido será mostrado. Aquilo que estava em silêncio será revelado. Aquilo que tentaram fazer no secreto não prosperará. Porque a mão do Senhor está sobre a sua vida. E onde Deus coloca a mão, o mal não prevalece. Respire fundo agora. Sinta a paz dessa palavra entrando no seu coração. Porque o céu está cuidando de você, mesmo quando você não percebe, mesmo quando parece silêncio, mesmo quando tudo parece confuso. Deus continua trabalhando, Ele continua vendo, Ele continua guardando. E acima de tudo, Ele continua revelando. Então siga o seu dia com fé. Siga o seu dia em oração. Siga o seu dia com o coração sensível à voz de Deus. Porque antes que qualquer armadilha toque a sua vida, o Senhor já terá mostrado a verdade. E quando a verdade chegar, receba como livramento. Receba como proteção. Receba como resposta do céu. Que Deus te abençoe. Que Deus guarde a sua mente, o seu coração, a sua casa e a sua família. E que nesta semana os seus olhos sejam abertos para tudo aquilo que precisa ser visto. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se esta palavra falou com o seu coração, eu quero te pedir algo muito importante. Não saia daqui sem deixar o seu gostei. Quando você clica no like, você não está apenas apoiando este vídeo. Você está enviando uma mensagem positiva, permitindo que esta oração alcance outras vidas que também precisam de uma resposta de Deus. Talvez exista alguém agora passando por um momento de engano, de confusão, de dor. E essa palavra pode ser exatamente o livramento que ela precisava ouvir. Então clique no gostei e seja instrumento nas mãos do Senhor. E se você ainda não é inscrito neste canal, faça parte desta família de fé. Clique agora em inscrever-se. É gratuito, não custa nada, mas pode transformar os seus dias através das mensagens, orações e palavras que compartilhamos aqui. A partir do momento em que você se inscreve, você caminha conosco em propósito, em oração e em fé. E eu estarei sempre apresentando a sua vida diante de Deus. Agora eu quero te fazer um convite muito especial. Não pare por aqui. Continue em espírito de oração. Assista ao próximo vídeo que está aparecendo para você agora. Porque eu creio que Deus ainda tem mais para falar ao seu coração. Muitas vezes, a resposta que você tanto espera está na próxima palavra, na próxima oração, no próximo direcionamento que o Senhor quer te entregar. Então permaneça comigo. Clique no próximo vídeo e continue fortalecendo a sua fé. Que Deus te abençoe grandemente. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre cada passo do seu dia. Eu te vejo no próximo vídeo. Fique com Deus.